Dando continuidade à avaliação hematológica por meio de exames laboratoriais, vamos falar hoje sobre um exame também que é muito solicitado, que é quando, além do hemograma, nós precisamos ver como é que está a fabricação do sangue em si. E para isso nós temos que avaliar a medula óssea. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo. Olá, meu nome é Gedson Cruz, sou hematologista, editor do canal Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10 minutos abordando um tema importante e relevante acerca da hematologia ou da medicina de maneira geral. Hoje nós vamos falar, ou melhor, vamos dar continuidade acerca de exames laboratoriais que nós requisitamos com bastante frequência na hematologia. Vamos falar hoje, mais especificamente, sobre o aspirado de medula óssea, também chamado de mielograma, e da biópsia da medula óssea. Nós falamos um pouco sobre hemograma, o vídeo está aqui no link, você pode conferir lá, que é um exame de triagem, um exame inicial, que, como eu afirmei no vídeo anterior, é uma fotografia do sangue naquele exato momento. E não necessariamente eu penso apenas em problemas do sangue para fazer a avaliação por meio do hemograma. Então, eu posso pedir o hemograma para avaliar quadros infecciosos, quadros inflamatórios, quadros metabólicos, enfim, uma diversa gama de patologias, até mesmo com o objetivo de afastar a presença de determinados problemas relacionados, mas que eu peço o hemograma para ter um aparato geral de como está o sangue naquele momento. Quando eu estou querendo ir além, eu quero ver não somente a fotografia do sangue naquele momento, mas eu quero ver como é que está a fabricação do sangue em si, é que eu vou atrás de um exame que é um pouquinho mais profundo, que é o exame cujo objetivo é avaliar a fábrica do sangue, a medula óssea. Fazendo um pouco da revisão antes da gente adentrar no exame em si, a medula óssea é um órgão líquido que está no interior dos nossos ossos. Existem os ossos longos, que são o fêmur, o rádio, o húmero. Existem também os ossos chatos, que é o externo, as costelas, o próprio osso do crânio. E cada osso desse tem no interior um material que é chamado de medula óssea. Medula significa meio, então interior do osso. Existem dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea amarela nada mais é do que um grande depósito de gordura, que é principalmente o conteúdo do interior dos ossos longos. À medida que nós crescemos, a gente vai substituindo, ou seja, se nós fizermos a avaliação de uma criança, ela possui proporcionalmente muito mais medula óssea vermelha. À medida que os ossos vão crescendo, vai substituindo parte dessa medula óssea vermelha por medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, que na fase adulta fica predominantemente na parte esponjosa do osso, no interior da parte esponjosa dos ossos, que é predominantemente o conteúdo dos ossos chatos, como afirmei e citei alguns exemplos, mas também em alguns ossos longos pode estar presente nas extremidades, como acontece, por exemplo, na tíbia, em que em determinadas situações podemos coletar o aspirado da medula óssea na extremidade da tíbia, isso principalmente em crianças. Mas o interior do osso, ou seja, essa medula óssea, ela possui uma função que vai além apenas de preencher os ossos. Esse interior do osso, a medula óssea, no caso a medula óssea vermelha, possui conteúdos celulares, ou seja, células que são muito importantes para dar origem ao que nós conhecemos como o sangue em si. Ou seja, existe lá os chamados precursores hematológicos, também chamados precursores hematopoéticos, em que, a partir de uma sequência lógica e bem determinada de amadurecimento, ou seja, de uma célula imatura para uma célula madura, e essa sequência é bem rígida, bem estabelecida, ocorre então o que nós chamamos de hematopoese.
Hematopoese é o processo de fabricação do sangue, em que determinada célula, uma célula imatura, por meio de estímulos corretos e adequados, vão fazer com que ocorra o amadurecimento e aí sim saia a célula do sangue, conforme nós conhecemos e podemos visualizar no hemograma. Bem, quando eu quero avaliar se há uma alteração exatamente nesse processo de amadurecimento, esse é um dos objetivos do aspirado da medula óssea, ou seja, da avaliação do mielograma, que é um dos exames que nós coletamos quando nós fazemos o aspirado. O aspirado de medula óssea é um procedimento em que eu, por meio de uma agulha, eu coleto sangue diretamente do osso. Ou seja, o paciente é submetido a uma anestesia, geralmente anestesia local, e eu coleto uma quantidade de sangue desse interior do osso para avaliação, seja do mielograma, seja da imunofenotipagem por citometria de fluxo, seja dos exames genéticos, como o cariótipo, o FISH, ou até mesmo de exames de biologia molecular, como é o caso do PML-RARA, que é um dos marcadores da leucemia promielocítica, que inclusive é tema aqui no canal e você pode conferir aqui no link que eu vou deixar acima. Pois bem, a partir da coleta desse exame da medula óssea, eu vou avaliar, como afirmei, o processo de amadurecimento dessas células, para avaliar se essa sequência está ocorrendo de forma normal. Quando ocorre anormalidade, pode acontecer patologias, como é o caso da síndrome mielodisplásica, em que ocorre uma alteração nessa sequência de amadurecimento. E essa sequência de amadurecimento fazendo de forma incorreta essa hematopoese, a fabricação do sangue de forma inadequada, pode ocorrer comprometimento na avaliação sanguínea, então pode ocorrer alterações no hemograma. Assim, eu já afirmei, um dos objetivos do aspirado da medula óssea, por meio da avaliação do mielograma, que é avaliar a síndrome mielodisplásica. Mas existem outras patologias, não somente hematológicas. Vamos citar algumas. Patologias infecciosas. Existe, por exemplo, determinadas patologias de origem, seja viral, seja bacteriana, em que ocorre alteração na hematopoese, ou seja, na fabricação do sangue. E eu preciso avaliar como é que está essa sequência. Então, por meio do aspirado da medula óssea, eu coleto uma amostra para verificar se ocorre alguma alteração por causa dessa infecção, ou até mesmo se eu consigo visualizar diretamente o agente que está provocando. Existe, por exemplo, uma infecção chamada leishmaniose. A leishmaniose é uma patologia conhecida no interior do país como calazar, em que patógenos chamados leishmania, no Brasil, a Leishmania infanto é o agente principal causador do calazar, da leishmaniose visceral, e esse agente tem um tropismo por células do sistema fagocítico mononuclear. Então, pessoas com leishmaniose visceral podem ter um aumento do baço, pode ter uma pancitopenia, que é a redução da contagem de todas as células no hemograma. E essa redução da contagem de células tem que ser confirmada a causa por meio do aspirado da medula óssea. Então, a partir do momento em que eu coleto e visualizo no mielograma formas amastigotas, que são parasitas que estão presentes na medula óssea, eu confirmo aí a leishmaniose. Então, é um exemplo de como o mielograma, o aspirado da medula óssea, pode colaborar para doenças infecciosas. Existem outras patologias, do tipo micobacterioses, patologias virais, patologias fúngicas, ou seja, infecção por fungo. E todas essas patologias podem acometer a medula óssea de alguma forma, dando comprometimento na fabricação do sangue, que vai ser repercutido como? Vai ser repercutido por meio da alteração do hemograma, que foi aquele exame de triagem que nós fizemos no início. Por outro lado, existem determinadas patologias em que eu quero avaliar se há uma malignidade na medula óssea. Quando a gente faz o exame da medula óssea, certamente nós pensamos primeiramente em leucemias. E isso é verdade,
quando nós fazemos o exame da medula óssea, quase sempre, se há a mínima suspeita de que aquele paciente pode ter uma leucemia, nós fazemos a avaliação com esse propósito. Mas é bom deixar claro, nem sempre quando fazemos a avaliação da medula óssea é com o propósito de avaliar uma leucemia aguda. As leucemias agudas certamente é um dos motivos de maior preocupação e é também um dos motivos que comumente nós solicitamos o aspirado da medula óssea por meio do mielograma. O mielograma é quando nós avaliamos a morfologia, quando nós pegamos o resultado daquele aspirado, distendemos em uma lâmina de vidro e olhamos diretamente no microscópio. Essa avaliação do mielograma, que muitas vezes já aponta sinais de que é uma leucemia aguda, não é hoje a única forma de avaliarmos a leucemia. Inclusive, não é a única forma que deve ser feita. Todas as vezes em que eu suspeito de uma leucemia aguda, é interessante que eu confirme essa suspeita por meio de uma avaliação diretamente do fenótipo. Então, nessa mesma oportunidade em que eu coleto o aspirado da medula óssea para realizar o mielograma, para eu avaliar no microscópio a morfologia, eu coleto também uma quantidade de sangue para que eu possa realizar a citometria de fluxo, que vai dar o resultado por meio da imunofenotipagem. A imunofenotipagem é um exame em que eu coloco o sangue em que eu coletei da medula óssea exposto a determinados anticorpos que vão marcar se aquela leucemia é uma leucemia mieloide, se é uma leucemia linfóide, ou ainda se é uma leucemia de forma distinta dessas outras duas que possuem marcadores das duas linhagens. É importante a realização da imunofenotipagem para confirmação do tipo de leucemia e aí eu possa instituir de forma adequada o melhor tratamento. E era isso que eu gostaria de informar para vocês. Deixo aqui mais uma vez a importância de você interagir com o canal, pois assim nós ganharemos relevância no YouTube e aí permite também o crescimento do canal como um todo, fazendo com que seja uma comunidade bastante nutritiva, a fim de que a hematologia possa ser mais conhecida por todos de forma mais clara, correta e de forma mais simples, sem muitas complicações. E você conhecia acerca desses exames e um pouco dos objetivos desses exames na investigação clínica? Nós estamos também nos nossos canais de mídias sociais, tanto no Instagram como no Facebook, e você pode passar lá para conferir que vai e volta a gente está publicando temas bastante interessantes acerca da hematologia ou ainda da medicina de forma geral. Passa lá e confere, se inscreve e compartilhe também o conteúdo. Ficamos aqui com esse vídeo e se você tem alguma ideia, compartilhe aí também, pois ele pode virar tema do próximo vídeo. Fiquem todos muito bem.